Afinal, a Bfound faz parte ou não da equipe do Faraó? No vídeo de hoje eu vou desmentir muita coisa que eu vi na internet sobre a Bfound e vou apresentar os argumentos que me fazem acreditar no projeto e seguir com o meu ponto de vista até então. Eu vou te falar tudo o que eu sei sobre ela e se você deve ter cuidado ou não. E se você tá com medo de investir na plataforma e tá vendo seus amigos ou pessoas próximas ganhando dinheiro com o app, vê esse vídeo até o final porque eu vou tentar esclarecer tudo e colocar os pingos nos is. E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E aí, bora ficar rico? E um abraço para os mais de 100 membros do nosso grupo de estudo que cresce a cada dia. E se você não faz parte ainda, lá a gente consegue tirar dúvidas com todo mundo conversando. Eu também faço parte, então às vezes até eu converso com o pessoal. E você é mais que bem-vindo a fazer parte também. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é gerar nenhuma briga e nem ofender ninguém. Mas sim esclarecer algumas coisas que foram ditas em vídeo por uma certa pessoa. Que por motivos óbvios eu não vou nem citar e nem mostrar a imagem dele aqui. E ver o vídeo completo, assim você pode tirar suas próprias conclusões sobre tudo isso e entender de uma vez por todas o que está acontecendo. Então a primeira coisa que ele faz é acessar um dos sites da Bfound, na verdade um link de convite da Bfound sem o final, e comentar sobre a aparência desse site, dizer que pelo tamanho da corretora eles deveriam ter um site mais responsivo para computador. Eu acho que ele está errado? Não. Mas em partes. A Bfound vem de uma linhagem de aplicativos que começa com a Great Trader lá para 2021. Isso aqui no mercado brasileiro. Nessa época eles desenvolveram um site para computador e um app para celular, coisa bem básica, mas que funcionava na época. Como eu sei disso? Porque eu fui uma das pessoas que ajudou a testar esse aplicativo antes dele ser lançado. Então eu tinha o app, eu testei, sugeri mudanças, enfim, eu tava lá naquela hora. O resultado foi que a maioria esmagadora das pessoas que usavam a plataforma nem acessava o site. O acesso no site de computador não batia nem 10% das pessoas que utilizavam diariamente. Então eu imagino que o pensamento mais lógico seja: para que eles vão deixar um site hospedado que tem custos de manutenção e custos só para existir, só para ficar no ar, sendo que mais de 90% do público deles ia ir direto para o celular e nunca ia nem ver o site para computador. Então, seguindo essa lógica, eu mesmo, se fosse responsável por isso, ia estar pouco me lixando para site para computador, para o site ser responsivo para computador ou não. Simplesmente não faz sentido financeiramente, mas uma coisa ele tá certo, fica bem feio para computador mesmo. Logo depois ele fala sobre o mercado aberto da corretora, que qualquer um faz esse molde de opções binárias e simplesmente coloca lá. Mas se você já é inscrito antigo do canal, você sabe muito bem como identificar se um gráfico está sendo manipulado ou não, se é verdadeiro ou não. Mesmo assim, um tutorial aqui em menos de 30 segundos de como verificar se o seu gráfico é verdadeiro. Primeiro você vai abrir o site ou app do TradingView. Ele tem vários hosters e servidores que você consegue acompanhar praticamente qualquer gráfico de qualquer lugar. Digita o par que você está interessado, no caso o nome do ativo, por exemplo BTC/USD ou Bitcoin dólar. Escolhe um servidor dentre os resultados que ele vai te apresentar. Geralmente os primeiros são os mais famosos. Tem a Binance, CMC, um monte, e eu não preciso ficar aqui falando da credibilidade deles, quem conhece sabe. Se você olhar bem, você vai reparar que o preço é praticamente a mesma coisa. E o gráfico é praticamente igual. Ah, mas o valor tá diferente, tem alguma casinha numérica diferente. Isso é delay. É só delay. Cada servidor que você abrir aqui vai ter uma diferença final no preço. Alguns para mais, outros para menos, mas todos mais ou menos iguais. Faz o teste. Se o preço do ativo estiver absurdamente diferente, é porque tem alguma coisa errada. E como a gente viu aqui agora, esse preço está certo. Depois, ele joga no site confiável o link que ele estava usando. Ele confere em praticamente todos os requisitos que são o mínimo para o site ser considerado confiável. É engraçado que ele fica até meio sem palavras quando vê isso, e ainda assim fala que só isso não configura o site confiável ou não. É sério mesmo, você jogou o link num site que se chama Site Confiável para testar a credibilidade do site, viu que ele é confiável e ainda assim você diz que só isso não é o suficiente para provar que ele é confiável? Beleza. Depois ele entra no YouTube e tenta encontrar resultados antigos da plataforma, dizendo que se a Bfound é tão antiga quanto se diz ser, ela tem que ter conteúdo online dessa época. Resumindo, ele zomba um pouco e não acha nada. Então eu vou explicar uma coisa que eu já falei 20 vezes para vocês, mas parece que esse cara não sabe ainda. A Bfound não é uma empresa, ela é um produto.
produto, o produto de uma empresa. E ela vem de uma sequência de apps que sempre que tem uma atualização muito grande, que muda completamente a cara do aplicativo ou que adiciona muita coisa nova, muda de nome. Primeiro, ela chegou no Brasil como Great Trader, como eu já disse pra vocês. Depois veio a GTEX com a cara nova do aplicativo. E por último, a Bfound, que foi só a adição dos copies, do serviço de copy trade dentro do aplicativo. Pesquisando pelos nomes certos, a gente encontra vídeos com mais de 2 anos perdidos aí pelo YouTube falando já dessa plataforma. Então é só pesquisar direito. A próxima coisa que ele fala é que ela se autodenomina corretora. E me desculpa, mas onde que você viu isso? Eu, às vezes, ou até o pessoal que investe na Bfound pode até falar que ela é uma corretora para facilitar você chamar ela. Porque nem sempre a gente vai ficar falando produto de uma empresa. Mas em nenhum momento a própria Bfound se refere a ela mesma como corretora. É sempre um produto, um app, um aplicativo. Ah, mas que empresa é essa que ninguém sabe? Ele mostra no vídeo, inclusive, o nome da empresa, só que eu acho que ele não reparou. A empresa se chama B-Partners Trust Fund. E qualquer Google que você der aí vai aparecer centenas de notícias falando sobre ela, todas em inglês, obviamente, sobre a empresa e sobre como eles crescem cada vez mais. Agora, o próximo site que ele usa para analisar a Bfound é o WikiFX. Mas eu te pergunto, o que acontece se a gente pesquisar no Google se a WikiFX é confiável? Quando a gente coloca WikiFX é confiável no Google, a gente é bombardeado com informações, testemunhos e notícias dizendo quanto ela é fraudulenta. Enfim, cada um acredita no que quiser, mas me dizer que a WikiFX é confiável é dar um tiro no próprio pé. Inclusive a Quora, que é onde eu achei a maioria dos resultados, deixa os próprios usuários que usam a plataforma ou que veem a plataforma funcionando dar a sua opinião sobre o que estão vendo nela. Muito diferente da WikiFX, que tem muito relato de gente dizendo que ela recebe dinheiro para favorecer com nota ou com alguma avaliação negativa ou positiva determinadas corretoras. Outra coisa que ele fala é que os traders dentro da Bfound não existem, eles são de mentira. Bom, eu não sou maluco o suficiente de garantir para vocês que todas as pessoas que estão lá realmente são quem elas dizem que são, mas não é bem por aí. Então ele apresenta o MyFXBook como prova de que a Annie Richards não existe, dizendo que ela não tem registro lá e não aparece lá. O site MyFXBook foi criado com o intuito de ser uma rede social para os traders, ou seja, as pessoas se cadastram lá e vinculam suas contas de Forex dentro do site. Assim, eles têm acesso ao seu histórico e dados e disponibilizam isso dentro do site para as outras pessoas conseguirem ver. Inclusive, eles também têm algumas corretoras que patrocinam eles. A própria Pepperstone já participou e financiou eles. Tendo isso em vista, por que a Bfound ia aparecer aí? Por que a Annie Richards ia aparecer aí? Eu tenho certeza que 90% de quem realmente opera no mercado financeiro não vai aparecer ali. Inclusive, quem mais ganha dinheiro nesse mercado não vai mostrar a cara. Eu pesquisei, alguns amigos meus ganham uma nota preta com isso e nenhum deles aparece ali. Nem muitos investidores famosos que dão a cara aí todo dia na televisão ou em qualquer podcast que você consegue ver. Depois disso, você volta no YouTube e dá a entender que está acessando o canal oficial da Bfound e tirando suas informações de dentro desse canal. Mas eu sinto muito te dizer que esse não é o canal oficial da Bfound. Então você tá tirando a sua análise de um canal que alguém criou, se passando pela Bfound, provavelmente tentando passar a perna em alguém. No canal oficial da plataforma, a gente encontra todas as redes sociais, inclusive um Instagram que, se você for ver a data de criação da conta lá no sobre, a data bate certinho com a criação do aplicativo que eles comentam. E a localização da conta também é na China, que também bate com a descrição deles. Infelizmente, os vídeos mais antigos não estão mais nesse YouTube oficial deles, mas em outros canais você ainda encontra os vídeos mais antigos, inclusive eu vou estar mostrando aí agora. Logo depois ele faz análise da Bfound dentro de um site que chama SimilarWeb. E obviamente que mais de 90% dos acessos vão ser brasileiros. Afinal, o link que você usou não é um URL, é um IRL API. E de forma bem resumida, o IRL API é o servidor do aplicativo da Bfound. Exatamente por isso que ele tem formato de celular e não se dá bem com a tela do computador. Porque tecnicamente eles não têm um site para computador. E diferente dos sites que você usa de exemplo, como a Pepperstone, por exemplo, esse tipo de empresa usa um IRL API para cada versão do aplicativo, então eles são diferentes. Então tem um brasileiro, um americano, um chinês e assim por diante. Inclusive tá aqui a análise do site B-Partners no mesmo lugar que você procurou e com um resultado bem parecido com o site da Pepperstone, que você julgou ser segura. Depois disso ele diz que a foto da Annie Richards é falsa e que na verdade ela é uma tal de Hell Thorning. Então primeiro que o Google Lens não tá aí para procurar fotos iguais, né, idênticas, ele tá para procurar fotos parecidas. Aí você me joga uma imagem de 100 dpi sem qualidade nenhuma, de uma mulher loira, padrão dos Estados Unidos, que deve ter no mínimo 20 pessoas iguais a ela só no bairro dela, aí é complicado, né?
Inclusive, se você colocar sua foto aí e tiver um rosto minimamente comum, pode ter certeza que vai aparecer uns 3 iguais a você. Ou se não for, também não vai aparecer nada. E aí, eu posso falar que você não existe também? De qualquer forma, não dá pra usar isso como exemplo dela existir ou não. Então, concluindo, façam suas próprias análises sempre. Olhem dados, pesquisem, escutem opiniões e tirem suas próprias conclusões. Lembrem-se sempre que o risco existe e nenhum investimento é garantia de lucro. Uma hora a festa acaba e é por isso que existe diversificação. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você, igual eu, ainda quer continuar ganhando dinheiro ou ainda tá ganhando dinheiro dentro do aplicativo, sem precisar ficar fazendo esse monte de convite que tá todo mundo falando que precisa, você é mais que bem-vindo para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque daí assim que eu tiver mais notícias sobre a plataforma, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E sim, se ela um dia se revelar um problema, eu vou ser um dos primeiros a divulgar isso. Então até mais.